Fala galera, meu nome é Maurício Libardi Júnior, eu trabalho com música há aproximadamente 15 anos e vou dividir com vocês hoje aqui um pouco da minha experiência no campo da Bossa Nova. A Bossa Nova é uma escola maravilhosa para quem estuda harmonia, tanto no piano quanto no violão, enfim, e para quem também estuda improvisação e instrumentos solos, né? Mas no nosso caso aqui, hoje a gente vai falar um pouco sobre essa técnica no piano e a importância também que tem o piano como a extensão dele, com a textura, na produção das músicas da Bossa Nova. A gente vai falar um pouco sobre isso e a música que eu vou usar aqui como exemplo para falar um pouco da trajetória do piano na Bossa é o Desafinado. Desafinado é uma canção do Tom Jobim, em parceria com Newton Mendonça, e é assim um marco, praticamente é um marco na história da música brasileira em relação à sofisticação harmônica, em relação ao próprio mesmo gênero da Bossa Nova, né, em si. Então a gente vai falar um pouco sobre isso, vamos dividir um pouco nossa experiência sobre isso aí, e espero que vocês gostem. Vamos lá. A Bossa Nova ela surgiu aproximadamente em 1950, 1960, não tem uma data muito precisa, mas talvez um dos discos considerados o ponto inicial é o Chega de Saudade do João Gilberto. João Gilberto ele tinha uma maneira de tocar o samba canção diferente, e isso deu uma característica especial porque foi convencionado de Bossa Nova. E o Tom Jobim, Vinícius de Moraes, eles acabaram se destacando nesse período com as composições deles, né? Acabou se tornando não só um formato novo de música e de harmonia e de melodia, como também a maneira como ela foi divulgada. Foi internacionalizada, versões em inglês foram feitas para as músicas deles, então isso acabou facilitando muito a disseminação da música em todo o mundo, né? Existe assim, um pensamento entre os estudiosos da música popular brasileira e que a Bossa Nova ela foi influenciada pelo jazz norte-americano. E eu costumo dizer com quem me fala sobre isso que a Bossa Nova ela é mais do que o jazz. Ela tem um ritmo, uma levada, um swing que o jazz não tem. E a prova de que ela realmente ela tem um quê a mais é o gosto que os próprios cantores americanos tiveram pelo nosso estilo, né? Frank Sinatra, Ella Fitzgerald, Natalia Cole, enfim, uma série de outros cantores americanos aí, estrelas do jazz que acabaram que ficaram rendidos aí aos encantos da Bossa Nova. Então, assim, é um estilo realmente diferenciado. Ele é muito sofisticado harmonicamente falando e é um excelente ponto de partida para quem está entrando nessa parte de harmonização, de estudo de harmonia, tanto no piano como em qualquer outro instrumento de harmonia, né? O Desafinado em si, que é a música que a gente vai falar, ela foi composta pelo Tom Jobim e pelo Newton Mendonça e ela tem uma influência de um compositor e um pianista também muito importante na história da Bossa Nova, mas que não teve a sua história devidamente reconhecida. É o Johnny Alf. Johnny Alf foi um pianista também que fazia parte dos Inferninhos do Rio de Janeiro. Eram casas noturnas que tinham música ao vivo e geralmente a formação das bandas eram um contrabaixo, uma percussão e o piano, ou a bateria, quer dizer, uma bateria e um piano, né? Então era uma formação, um trio, eram trios ou quartetos, e eles mesmos tocavam, cantavam, e o Johnny Alf era um desses pianistas. E ele compôs até antes do próprio Tom Jobim, que ficou conhecido como o pai da Bossa Nova, mas o Johnny Alf é o verdadeiro pai, né? Ou então, vamos dizer que ele seja o avô. E ele compôs uma música chamada Rapaz de Bem. Essa música ela tem uma estrutura de composição muito interessante, que não é tão comum também na música popular brasileira, nem no samba canção. É uma estrutura de 3 partes. Ela tem a parte A da música, ela tem a parte B, depois ela tem uma parte A', quer dizer, é uma variação da parte A,
mas com um argumento final, ela tem uma finalização, ela não chega a ser a mesma versão da parte A. Então, esses 3 movimentos dentro de uma composição da bossa nova, no caso dessa composição de Johnny Alf, é uma característica que não tinha em nenhuma outra música, na música brasileira daquela época ali. E aquilo era a harmonização, e a forma como aquilo foi empregado também virou assim uma técnica revolucionária. Isso não acontecia. E o Tom Jobim e o Newton Mendonça usaram essa mesma técnica também no desafinado. O desafinado, ela tem uma parte inicial, o ponto A, depois ela vem um ponto B, e depois ele volta para o A, mas com uma variação no final para fazer essa finalização. E a gente vai falar sobre isso, né? Além dessa música Rapaz de Bem, tem também uma composição do Vide Marçal, né, dessa dupla, chamada Violão Amigo. E ela também exerceu uma influência no desafinado, não somente pelo tipo da letra, mas até pela própria melodia, né? O começo do Violão Amigo ele é idêntico ao desafinado, e o desafinado veio depois. Então, influenciou muito na composição do Tom Jobim. Então, falando um pouco aí sobre essa parte histórica, eu vou agora fazer uma abordagem com vocês a respeito de como é que a gente toca o gênero da bossa nova no piano, né? O piano ele é um instrumento que ele é de harmonia, mas numa banda de bossa nova a gente não pode executar de uma forma muito solada, né? Como se fosse um solista. A gente tem que ter uma observação importante, que cada música tem uma participação específica e pontual num processo de banda. Geralmente, quando a gente faz uma participação em algum projeto musical assim, o baixo ele tem a linha dele, que ele faz o trabalho dele, o piano ele tem um momento dele, a bateria tem, e quando tem solo, cada um faz o seu, mas é muito importante que cada músico respeite o momento e o trabalho um do outro. Na bossa nova isso é mais do que importante. Então, por exemplo, enquanto o violão faz o piano ele não pode fazer junto com o violão a mesma levada. A gente vai ter um choque aí de ritmos. Quer dizer, eventualmente pode acontecer do violão fazer um ritmo numa divisão rítmica que o piano não está fazendo. Isso vai virar uma bagunça. Então, na bossa nova, principalmente, o piano ele tem uma participação um pouco mais modesta. Tá? Se vocês tiverem a curiosidade de ver o trabalho, por exemplo, feito pelo Tom Jobim, e vão notar que o piano dele é muito calminho, é bem tranquilo, porque é o piano da bossa nova. Tá? Então, eu vou dar um exemplo aqui agora, vou soltar um playback com o instrumental do desafinado para exemplificar como é que a gente faz o acompanhamento do piano em uma bossa nova. Então, como vocês podem notar, a mãozinha calma, só nas harmonias, tá? Em geral, no piano, a gente não costuma usar muito a tônica, deixa a tônica para o baixo, a gente preenche mais com a terça, com a quinta e com as notas que vão complementando o acorde, mas a gente não costuma fazer a tônica e nem fazer os baixos juntos, tá? A gente não costuma fazer, tá? Esse desenho aqui no piano quando a gente está acompanhando uma banda, tá certo? Uma outra coisa importante é que às vezes é um pouco inconveniente quando o pianista ele fica solando junto com o cantor. Então é muito importante que o pianista, não só o pianista, mas qualquer instrumentista durante uma gravação, no caso do desafinado, ele saiba o momento que ele tem para fazer algum solo ou algum contracanto, alguma coisa, tá? Então eu vou dar um exemplo aqui a respeito disso. Quando você canta desafinado, não dá para você ficar assim, por exemplo, se você disser que eu desafino, amor. Não dá para você ficar fazendo esse tipo de coisa enquanto está cantando. Tem que ter a mãozinha calma e no momento em que tiver a respiração do cantor,
aí sim você pode fazer uma intervenção melódica de resposta ao que ele está fazendo. Eu vou fazer um exemplo aqui, vamos botar aí de novo o playback, que eu vou fazer um exemplo do que eu estou falando. Se você disser que eu desafino amor, saiba que isso em mim provoque imensa dor. Só privilegiados e assim vai. Então, se vocês notaram, nos momentos que eu parava de cantar para ter a minha respiração, era onde eu, no piano, fazia alguma linha melódica aqui. É muito importante, na bossa nova isso é comum acontecer, tá? Se vocês acompanharem alguns trabalhos gravados pelo César Camargo Mariano, pelo Dick Farney, que são pianistas conhecidos da bossa nova, vocês vão notar que eles tinham um pouco disso, sabe? A mãozinha era calma durante a música cantada, mas no momento que tinha oportunidade, eles faziam o solinho deles ali, faziam um contracanto, sabe? Uma conversa, um diálogo com o cantor. Isso é muito importante. A gente não pode sujar a música, sabe? Com notas soltas assim. A gente não está brincando de improvisar e nem de solar durante a hora do canto. Aí, claro, se no arranjo tiver o momento do solo ou o momento de um improviso, aí é outra história. Aí você solta a mão, né? Bom, então essas são as formas que a gente tem de tocar com banda. Agora eu vou falar um pouquinho a respeito da técnica do piano solo. O Tom Jobim mesmo, ele convencionou uma forma de tocar bossa nova no piano, que é assim. A mão esquerda ela faz o baixo. O baixo ele é a marcação do tempo mesmo, tá? Então ele ficaria assim, olha. 3, 4, 1. Bem simples. 3, 4. E a mão direita, ela faz a batida do violão, ela imita. Então ela ficaria dessa forma. Estou fazendo um exemplo aqui no acorde de Sol maior com a sétima maior também. Esse é o formato. Vou fazer uma variação harmônica só para vocês perceberem como essa levada fica com outros acordes incluídos, tá? Vou fazer aqui com Sol, Mi menor, Lá menor e Ré maior. Bacana? Esse é o formato básico. A partir daí, pode usar o pedal também. O pedal ele deixa um pouco mais, dá uma sustentação um pouco maior, dá o som fica um pouco mais espalhado, né? Mas tem que ser com moderação, senão ele embola. Tá certo? E a partir disso, a gente pode variar essa levada do violão imitada na mão direita. Por exemplo, eu fiz essa primeira levada. Vou fazer agora uma outra levada. Vou fazer uma terceira levada ainda, hein? E aí a gente vai mesclando elas. E assim vai. Aí daí o acompanhamento ele pode seguir com apogiaturas no quinto e no quarto dedo. Então, eu vou dar um exemplo no próprio desafinado, tá? Um acompanhamento para quem está cantando, né? Então, no caso, não é só um acompanhamento solado. Se você disser que eu desafino amor, saiba que isso em mim provoque imensa dor. Só privilegiados têm ouvido igual ao seu. E assim vai, né? A gente vai acompanhando a música toda. Então, se vocês perceberam,
A mesma ideia de fazer intervenções de solo durante a música, a gente mantém aqui também. O acompanhamento é bem calminho e na hora que eu dou uma respirada eu faço um contracanto aqui, uma conversa, um diálogo entre o piano e a voz. Tem uma outra forma também, uma outra técnica que é muito usada pelo César Camargo Mariano. É um pianista que é importante também estudar e conhecer. Ele trouxe para o piano todo o conjunto de instrumentos de percussão do samba e da bossa nova. E ele faz mais ou menos assim: a mão esquerda ela fica responsável pelo surdão, né, pelo bumbo, pelo baixo, pela parte grave, e a mão direita fica responsável pelo tamborim, pelo aro da caixa e imitando um pouco do hi-hat, né, na velocidade de tocar. Então, essa técnica usada pelo César Camargo para fazer bossa nova, ela é assim: a mão esquerda ela é um pouco mais trabalhada, tá? Ela não é igual a do tom, que é uma marcação de tempo. Ela tem um pouco mais de swing. Ela ficaria assim, olha: 1, 2, 3, 4. Essa é a mão esquerda. Então ela imita um pouco aquela coisa da batida do surdão, sabe? Ela imita um pouco isso, né? E a mão direita, ela tem a batida da bossa nova acontece ali, mas ela tem uma sequência de notas de semicolcheias que imita também a percussão do chimbal ali, do hi-hat. Então a gente tem isso aqui, ó. Vou fazer só a mão direita. 1, 2, 3, 4. Se vocês observarem, eu toquei os acordes em sequências de semicolcheias, mas eu acentuei alguns acordes. Esses acentos são justamente a representação do tamborim ou do aro da caixa na bossa nova, né? Então, é muito importante diferenciar isso no piano, porque isso é que faz o swing acontecer, isso é que faz criar a sensação de que aquilo ali não é um som mecânico qualquer, ele é uma bossa nova, é um samba sendo tocado no piano. Isso tudo unido fica dessa forma. 1, 2, 3, que... Certo? Então, assim, como a gente pode observar, essa forma de tocar piano ela é mais percussiva e eu até gosto mais, porque ela dá um pouco mais de vida para a música ali, sabe? Tem, claro que modelos e modelos de tocar. No desafinado, por exemplo, ela já não cabe tanto assim fazer. Já cabe mais um piano bem calminho, como aquele que nós vimos no início da aula, né? Da nossa masterclass. Agora, para tocar, por exemplo, Triste, que também no Tom Jobim, triste é viver na solidão, aí já vale fazer o piano do Pedro Camargo Mariano, do César Camargo Mariano. Triste é viver na solidão, da dor cruel de uma paixão. E assim vai, né? Bom, então, como vocês podem observar, vai de música para cada música, né? Há uma música mais animada, assim, né? mais agitada, a gente faz aquele piano mais percussivo. E uma música mais calma, um pouco mais tranquila, a gente usa o piano também mais de acompanhamento. Se vocês escutarem, por exemplo, o CD Elise Tom, uma produção musical feita pelo César Camargo Mariano, vocês vão notar assim como é feita essa dinâmica do piano, como o piano é empregado ali em cada música, sabe? Tem as músicas de piano solo, mas tem as músicas que o piano está acompanhando a banda. Então vocês vão ver ali o que a gente conversou aqui, a hora que o piano faz o solinho, a hora que ele faz uma intervenção
de contracanto, enfim, tudo é um CD maravilhoso para estudar. Tá recomendado aí, Elise Tom, vocês encontram aí facinho e assim, é uma super aula de técnica de piano. E vocês vão ver assim, que não é preciso ter aquela coisa de técnica mesmo, de velocidade. Tem que saber o momento certo de fazer o acorde e fazer os seus solos. Outro também material que eu indico é o trabalho do César Camargo Mariano com a Leni Andrade. Nós, o nome desse material. É um CD que é só piano e voz. E ali vocês vão ver o que é, também só de bossa nova. E ali vocês vão ver como é que o César Camargo ele faz essa coisa de cada faixa. Imagina, são mais de 10 músicas, só piano e voz. Então ele tem que ter muita variação de forma de tocar para o álbum ficar interessante do início ao fim. E vocês vão adorar, tenho certeza. Bom, a gente já falou aí sobre as diferentes técnicas de tocar piano, tocar bossa nova no piano. Agora eu vou fazer uma performance aqui completa do Desafinado. Antes eu só queria fazer uma abordagem sobre piano solo. Aí é piano sem voz e sem banda. É piano tocado e solado. Como é que a gente faz a bossa nova assim, né? Como é que a gente toca, por exemplo, wave no piano ou o próprio desafinado? Geralmente no piano solo a gente usa a mão direita para fazer tanto baixo como para fazer um preenchimento harmônico, combinado com o dedo 1, 2 e 3 da mão direita para fazer harmonia e o 4 e o 5 se encarregam de fazer o solo. 3, 4 e 5. Aí depende da maneira como você usa o dedilhado, né? A digitação no piano. Então eu vou fazer aqui um exemplo primeira música que eu vou fazer aqui, antes do wave ou do desafinado, vai ser o Aham, do João Donato. É uma música que ela é simples. A música é isso. A música em Dó maior, aqui é a segunda cadencial Ré menor e Sol maior, preparando para o Dó. Então, a batida da bossa nova dela seria... Por ser uma música um pouco mais animada, um pouco mais rápida, a gente usa a técnica do César Camargo Mariano, que é aquele piano um pouco mais preenchido, né, imitando uma percussão propriamente dita. Então ela ficaria assim. Bacana? E agora vem a parte do solo, a junção disso com o solo. Então a gente tem que ter, um exercício, tá? É a sensibilidade de fazer a levada da bossa nova ou do samba nos 3 primeiros dedos e fazer o solo se destacar no 4º e no 5º dedo. Então ficaria assim. Bom, como vocês observaram, a mãozinha não parou de mexer. Mas é importante destacar o solo, para não misturar a intensidade, a acentuação das notas do acompanhamento com o solo com o solo da música, né? No caso do desafinado, a gente já faria o acompanhamento assim. No caso, piano solado, né? Piano solo. Podem observar, eu faço o acompanhamento tanto do baixo como da harmonia na mão esquerda e coloco os intervalos um pouco maior, né? Não faço só o intervalo de oitava,
para não ficar muito grave a harmonia, ela ficar um pouquinho nessa área aqui mediana. Então, eu estou fazendo aqui, por exemplo, ó, que é a tônica com a terça. A tônica faz marcação do tempo e a terça faz o ritmo da bossa. Aí aqui eu já juntei as mãos. Ó, a mão esquerda aqui, ó. Então, fiz a harmonia junto com o baixo. Tá? Então, toda essa dinâmica, ela no piano, no caso, é uma questão também de bom senso. Você não vai fazer a harmonia aqui na parte muito grave. Então, você tem que ter esse bom senso, tem que sentir que, olha, tá ficando muito grave, não vou puxar a harmonia para cá. Quando eu estou fazendo o baixo mais aqui para cima, eu posso puxar a harmonia aqui, porque é uma região que a harmonia fica definida. Mas se eu fizer esse acorde aqui embaixo, o som é muito grave, ele fica muito denso, difícil de entender. Então, quando a gente usa o grave aqui no piano, a gente traz a harmonia aqui para cima pela mão direita. Tá? Isso também se aplica em outras músicas, por exemplo, Wave. Perceberam? Eu acabei de fazer o solo aqui e complementei o ritmo com a mão direita na região média aqui do piano. Então, vou repetir o que eu fiz. Só o solo, o acompanhamento está na mão esquerda. Agora, complemento rítmico. Então, isso é estudando a música, não tem jeito, né? Não tem uma fórmula para isso. Você tem que estudar, conhecer bem o que você está fazendo, conhecer bem a música que você está estudando e aplicar da melhor forma possível, de acordo com a extensão da sua mão também, aonde você vai usar baixo e harmonia na mão esquerda e aonde você vai usar o complemento da harmonia junto com o solo na mão direita. Tá? Mas esse é o caminho. O caminho é sempre botar em mente que você, quando vai fazer harmonia na mão esquerda, é o baixo no dedo mindinho, no quinto dedo. E o intervalo da terça é o máximo que você puder na mão esquerda. E na mão direita você faz um pouco do preenchimento harmônico e o dedo 3, 4 e 5 responsáveis pelo solo. E assim você vai harmonizando cada música que você estudar. Tá? Eu vou tocar exemplificar tudo isso que nós fizemos aqui hoje, esse nosso encontro aqui. Eu vou fazer uma performance da música Desafinado, que é a música de objeto de estudo nosso aqui dessa Masterclass. E aí eu aplico um pouco do que a gente falou. Tá? Eu vou fazer assim, eu vou fazer ela solada no começo e depois eu faço no finalzinho ela cantada. Vou fazer tudo junto, na mesma gravação. Ó. Começo solando e termino cantando, porque aí eu mostro todas as técnicas que a gente falou sobre acompanhamento de bossa nova aqui na Masterclass. Cantado. Isso é bossa nova, isso é muito natural. O que você não sabe nem sequer
desafinados também tem um coração. Fotografei você na minha Rolleiflex. Revelou-se a sua enorme ingratidão. Só não poderá falar assim do meu amor. Ele é o maior que você pode encontrar. Viu? Você com a sua música esqueceu o principal. É que no peito dos desafinados, no fundo do peito bate calado. E no peito dos desafinados também bate um coração. Bom, eu espero que vocês tenham aproveitado bastante aí nossa Masterclass, nosso encontro. Aqui na descrição desse vídeo tem um e-mail que vocês podem encaminhar uma gravação, caso vocês queiram participar também. Vai ter uma seleção aí de gravações de pessoas que estão tirando proveito dos nossos encontros, das Masterclass. E aí você manda o seu vídeo daquilo que você aprendeu e a gente vai fazer uma seleção aqui e coloca para o público ver aí essa participação de vocês. E escutem bastante os materiais que foram indicados durante essa Masterclass. Eles são muito importantes para esse desenvolvimento musical no aprendizado da bossa nova através da técnica do piano, tocando, seja solado, seja como acompanhamento. Tá? É muito importante escutar bastante, tocar junto com as gravações. Você às vezes percebe um detalhe ali, uma levada que você se interessa, copia um pouquinho, faz junto, vai pegando essa intimidade. É assim que também eu aprendi. A gente não se ensina muito com métodos. Isso é uma coisa que a gente tem que realmente escutar, pega uma dica aqui, uma outra dica ali e treinar, né? É estudar, treinar. Isso aí é a grande alma do nosso aprendizado. Tá? Então, um abraço para todo mundo aí e bom proveito desse material.